Bom, pessoal, bem-vindos à primeira aula aí do curso de eletromagnetismo. E, como de costume, a gente começa o curso de eletromagnetismo dando uma revisada nos fundamentos da matemática que são necessários para esse curso, indo desde o básico lá de vetores até chegar nos gradientes, divergentes, teorema da divergência e tudo mais. Então, vamos começar falando sobre grandezas físicas. As grandezas físicas elas podem ser divididas em dois grupos, que são as grandezas que são escalares e as grandezas que são vetoriais. Então, a grandeza escalar ela é um tipo de grandeza que você representa pela sua unidade e a magnitude apenas. Então, ela é completamente descrita pela sua magnitude. Assim como a massa, que é um exemplo, é descrita pela quilogramas, por exemplo. O tempo, segundos, e carga elétrica por Coulomb. E você não precisa de mais informações além da magnitude. Você não tem uma direção, você não tem um sentido. Diferente do vetor, né? O vetor, então, ele é um segmento de reto orientado que une dois pontos. Então, digamos que esse ponto seja A e B. Chamamos vetor do segmento AB, como esse representado como um A com uma flecha em cima. Então, esse A com a flecha em cima, ele representa o segmento AB orientado, cujo módulo vai ser A, B menos A. Ok? Então, são exemplos de grandezas que são vetores, né? Eles têm módulo, direção e sentido. A aceleração, a força e o campo magnético. Vou dar 3 exemplos de cada, né? Tem outro conceito que é bastante importante para o curso de eletromag, que é o conceito de campo. E o campo ele também pode ser de dois tipos, né? Os campos escalares e os campos vetoriais. Os campos escalares são campos onde você vai associar uma região do espaço a cada ponto uma grandeza escalar. Por exemplo, você pode ter um campo de temperatura. Então, vamos colocar aqui, ó, campo de temperatura. Então, você pode pegar uma sala fechada e a cada ponto do volume dessa sala você vai associar uma temperatura diferente. Então, a cada ponto você vai associar uma escalar. Enquanto as grandezas vetoriais, a cada ponto você vai definir um vetor que vai unir a origem a esse ponto, né? Então, por exemplo, o campo gravitacional, ele é uma grandeza, é um campo vetorial, porque você vai unir aí do centro por exemplo, da Terra, até todos os objetos que estão próximos dela, você vai associar um vetor. E conforme você vai mudando a distância, a altura, ou está próximo do núcleo, você está quase saindo da atmosfera, você vai ter uma força gravitacional diferente. Então você vai associando campo gravitacional, então você associando a gravidade, né, a força de gravidade, conforme você vai variando a sua posição. Então os campos são funções da posição, né? Então eles podem ser dos dois tipos, tanto escalares quanto vetoriais. Bom, para trabalhar com essas grandezas, né, com os vetores e tudo mais, vamos precisar de um sistema de coordenadas. Então, vamos definir um sistema de coordenadas. Vamos começar pelo mais usual, né? O mais usual aqui para a física é os sistemas de coordenada cartesiano, né? Sistema de coordenadas cartesiano. Ou ainda é chamado de sistema de coordenadas retangular. Ok? Bom, nesses sistemas, então, vamos definir aqui
esse sistema ele vai ser um sistema que eu vou definir em 3 dimensões para vocês, onde eu tenho o eixo x, y, z. São características desse sistema, tem uma origem, que não precisa necessariamente estar em 0, 0, 0, né? E nesse sistema ele vai ter uma base, né? Vai ter vetores associados a uma base desse sistema, que são ortonormais, isto é, eles são ortogonais entre si, eles formam 90 graus, né? E eles têm módulo 1, né? Então, para o x, eu vou chamar de I chapéu, para o y, J chapéu, e o versor para o z, K chapéu. Onde, como eles são ortonormais, o módulo de I é igual ao módulo de J, que é igual ao módulo de K, que é igual a 1. Então é isso. Eu tenho os vetores da base. Eu represento um vetor aqui no meio. Esse vetor ele pode ser dado pela sua projeção ortogonal em cada um dos eixos. Então você associa a projeção ortogonal aos versores da base e você obtém os vetores no plano cartesiano. Então são representados dessa seguinte maneira, né? A projeção do vetor A, que eu vou chamar de vetor A, na direção x com o versor I, mais a projeção do vetor A na direção y, j, e a projeção em z, k. Então essa é a cara de um vetor no plano de coordenadas cartesiano. Onde aqui então eu consigo definir o volume. Se eu vou definir um objeto aqui no meio, um volume, eu poderia fazer um diferencial de volume que seria dx, dy, dz, que representaria um volume nesse espaço. Eu poderia pegar um diferencial de área e depende da escolha. Se eu quiser uma área que esteja no plano xy, é dx, dy. Se eu quiser uma área que esteja no plano yz, é dy, dz. Se quiser uma área que seja no plano xz, é dx, dz. Ok? Então a gente vai ter que trabalhar com isso. Então a gente vai colocar objetos num plano cartesiano retangular, vai definir vetores, vetor posição, por exemplo, e vai ver como que uma área exerce força gravitacional sobre um ponto ou sobre uma partícula, enfim. Gravitacional não, desculpa. No caso, a força eletromagnética. Bom, definido aí como que são os vetores das coordenadas cartesianas, vamos falar como a gente opera com esses vetores, né? Então, ó, operações com vetores no plano cartesiano. Bom, vamos supor então 3 vetores para início, né? A, B e C. Esses vetores então são vetores de V, vamos chamar V o nosso espaço vetorial nos reais, tá? E são propriedades da soma desses vetores, né? Então, vamos escrever até com uma letra diferente aqui, ó. Soma de vetores então são propriedades da soma de vetores. Se eu somar um vetor A com o vetor B, isso é igual a somar B com A. Ou seja, eu posso inverter a ordem na soma. Segunda propriedade. Se eu estiver somando 3 vetores, primeiro eu somo A com B,
depois somo com C. Isso é a mesma coisa do que eu somar primeiro B com C e depois somar com A. Terceiro, existe um vetor, que eu vou chamar assim, de zero vetor, né? Que quando somado com um vetor, ele não altera esse vetor, né? Então é um elemento que é neutro na soma. E também temos uma outra propriedade, que é um vetor que eu vou representar ele como menos A, que é o inverso do vetor A, que é que quando soma com A, ele dá o vetor nulo. Então ele é o elemento oposto a A. Então, a soma tem um elemento oposto. Isso nos define também, trabalhar desse jeito assim, ó, define pra gente também subtração. Então, sempre que eu somo um vetor com o oposto de algum vetor, eu estou subtraindo o vetor do outro. Então, eu vou chamar de subtração de vetores, ok? Então, como que é a cara dessa soma em termos das coordenadas do plano cartesiano? Então, o vetor A, a gente viu que ele é um AXI mais um AYJ mais um AZK. Um vetor B, eu poderia representar da mesma maneira. Um BXI mais um BYJ mais um BZK. De maneira que se eu somar A com B, o que eu tenho? A soma das coordenadas deste vetor. Ou seja, vai ficar AX mais BX na direção I, mais AY mais BY na direção J, mais AZ mais BZ na direção K. Então, isso define a minha soma de vetores. Ok? Existe uma regra também que ajuda muito, chamada regra do paralelogramo, onde se eu tenho um vetor A aqui, ó, A, eu tenho um vetor B que seja esse aqui, ó. Eu posso somar esses vetores fazendo juntando, por exemplo, aqui, juntando esses dois vetores, e aí eu uno essa parte aqui para fechar esse vetor, e essa parte que fecha é a soma de A mais B. Então aqui eu tenho esse aqui é o vetor A, esse é o vetor B. Ou ainda, eu posso unir esses vetores aqui deixando as pontas para fora, né? E aí eu completo o paralelogramo. E aqui eu descrevo o vetor soma. Esse é o vetor soma de A mais B. Vamos ver se aqui é o vetor A. Esse é o vetor B. Ok? Então eu posso também usar a regra do paralelogramo para trabalhar com vetores. Bom, dito isso, vamos para a próxima operação que a gente pode fazer com esses vetores, que seria, vamos definir então A e B como constantes reais. E aí são propriedades vou escrever vermelho, produto de um vetor por um escalar, 2 pontos,
Então vamos ver quais são essas propriedades. Eu decorei no 4, estou aqui 5. Se eu tiver um escalar A que multiplica um vetor que está sendo multiplicado por um escalar B, eu posso inverter esses escalares. Então eu posso multiplicar primeiro o A para depois multiplicar o B. Ou ainda posso multiplicar o A por B e depois multiplicar pelo vetor A. Ok? 6. Se eu tiver um escalar que multiplica a soma de dois vetores, vale a distributiva do escalar, né? Então vai ficar A vezes A vetor mais Azinho vezes B vetor. Também vale a distributiva para os vetores. Então, se eu tenho esse aqui é distributiva para os vetores, vale a distributiva também para as constantes. Então, se eu tiver um A mais B, né, que são escalares vezes um vetor A, então eu posso distribuir esse vetor. Vai ficar A vetor A mais Bzinho vetor Azão. Ok? Continuando, temos ainda uma oitava propriedade, que existe um vetor, que eu vou chamar de vetor 1, que quando multiplicado por vetor A dá ele mesmo. Ok? Então ele não altera o vetor A. Então um neutro aqui no produto escalar um produto de um vetor por um escalar. Né? E aí como que eu represento esse produto? Mas que é um produto de um vetor por um escalar. Eu vou representar da seguinte forma. Então seja K um vetor, ó, um escalar, e A um vetor, então K A vetor é igual a essa constante vezes cada uma das coordenadas. Então a coordenada em I é AX, então fica KX mais KAY, J e assim sucessivamente, né? Mais KAZ, K. Ok? Então, essa seria a maneira de você multiplicar um vetor por um escalar. Vamos pôr um destaque aqui. Espero que vocês estejam relembrando aí das aulas de GA. Bom, então, vamos para a próxima operação, que agora vai ser o produto escalar, que é quando você vai multiplicar vetores. Quando você vai multiplicar vetores, você pode multiplicar um vetor por um vetor e obter uma escalar, ou multiplicar um vetor por um vetor e obter um vetor. Esses produtos são chamados produto vetorial e produto escalar. Então, ó, denota-se vamos escrever aqui de vermelho, produto escalar entre dois vetores, no caso A e B, por... Então, esse é o jeito que a gente vai denotar. Vai ser A, a gente fala escalar B, que é esse pontinho, ok? E são propriedades do produto escalar. Escalar. São propriedades dele, então a gente parou, agora é 9, né? A escalar B é igual a B escalar A. 10. A escalar a soma de dois vetores, que é B mais C, é igual a A escalar B mais A escalar C. Ainda temos que 11. Se eu pegar uma constante agora, uma constante K, então K é uma constante, eu vou definir aqui em cima para vocês, ó. K é uma constante.
e multiplicar pelo produto escalar de AB, eu obtenho que eu posso multiplicar essa constante pelo vetor A, depois de fazer o produto escalar com B1. Eu posso multiplicar pelo vetor B e fazer o produto escalar com A. Então, essa constante já pode andar aí dentro. 12. Se eu pegar um vetor e fazer produto escalar com ele mesmo, basta que eu pegue o módulo desse vetor ao quadrado. Então, se eu tiver um produto escalar do vetor com ele mesmo, eu tiro o módulo e levo ao quadrado, e eu já resolvo isso, né? Sendo então com o módulo de um vetor, é sempre a raiz do produto interno, né? Então, é a raiz de ax quadrado mais ay quadrado mais az quadrado. Certinho? Bom, o que mais que a gente tem como propriedade? 13. Se o produto escalar de um vetor com ele mesmo, isso então ele é maior que zero. Sempre. Maior ou igual a zero, desculpa. Sempre. E se for especificamente zero, der o vetor nulo, então quer dizer que esse A é o vetor nulo. Porque senão o módulo vai ter algumas coordenadas não nulas, esse módulo vai ser não nulo, então esse produto escalar tem que ser não nulo. Então a única maneira de... E como que esse é a coordenada ao quadrado, não importa se a coordenada é negativa, vai dar positivo. Então esse valor é sempre maior ou igual a zero. E se for igual a zero, só se o vetor for o vetor nulo. (14) Se eu pegar um vetor e multiplicar, fazer o produto escalar, né, com outro vetor, e esse produto escalar chegar a zero, dá o vetor nulo. Não, desculpa. Aqui também não tem esse vetor não. Só quando eu faço produto escalar, vira um escalar. Então aqui é 0, 0 mesmo. Bom, então A escalar B dá zero se somente se A for perpendicular a B. 15. Se A e B são vetores não nulos, e seja θ, um ângulo entre eles, então a gente pode escrever o seguinte: que A escalar B é igual ao módulo de A, o módulo de B, vezes o cosseno do ângulo entre eles. Certo? Bom, então como que a gente faz aí em termos das coordenadas retangulares, né? Como a gente faz esse produto escalar? Bom, A escalar B, você vai pegar a coordenada de A multiplicado pela coordenada de B. Depois você vai pegar a coordenada de A em Y, né? Multiplicado pela coordenada de B em Y, mais a coordenada de Z vezes BZ. Então, é isso. Você vai ter que fazer o produto escalar entre os dois vetores, onde você vai pegar sempre as coordenadas respectivas, né? Então, as coordenadas que são x, você multiplica o x do primeiro vetor pelo x do segundo vetor. A coordenada y, você multiplica a y do primeiro vetor e a y do segundo vetor. E a coordenada z, você multiplica a coordenada z do primeiro vetor vezes a coordenada z do segundo vetor. E soma tudo. E isso vai dar, então, um número. Note que aqui não vai o IJK. Ok? Então, esse resultado ele dá um número.
Produto escalar é o produto entre vetores que resulta em um escalar e não em um vetor. Certo? Agora a gente vai denotar o produto vetorial. Né? Então, agora vai ser o produto entre dois vetores que geram um vetor. Então, denota-se o produto vetorial entre dois vetores por A, esse x aqui a gente vai chamar de vetorial B. Então a gente fala assim, A vetorial B. São propriedades do produto vetorial então 16. A vetorial B é menos B vetorial A. Então tome cuidado, quando você inverte o produto vetorial, você tem que colocar um sinal de menos. 17. Se eu faço A vetorial, a soma de dois vetores, B mais vetor C, isso vai dar A vetorial B mais A vetorial C. Então eu posso fazer a distributiva. Vamos lá, 18. Se eu faço a multiplicação de uma constante pelo vetor A, e então faço o produto vetorial com B, essa é a mesma coisa de eu tirar essa constante, né? Fazer primeiro o produto vetorial de A com B, depois multiplicar pela constante, assim como eu posso jogar essa constante ali dentro de B, então eu faço a constante vezes B e faço o produto vetorial com A. Aqui. Onde esse K aqui é, de novo, uma constante real. Okay. 19. Se eu pego um vetor e faço vetorial com ele mesmo, A vetorial A, isso me leva ao vetor nulo. Aqui é zero vetor. 20. Se eu pego um vetor, faço o vetorial com outro vetor, isso me leva ao vetor nulo, isso significa que o vetor A e B são paralelos. Ou seja, sempre que vetores forem paralelos, o produto vetorial entre eles vai ser zero. Tá ok? Vamos para o 21. Digamos que o vetor C seja a soma de A mais B. Essa soma implica que esse vetor C, né, o vetor soma, ele é perpendicular a A e ele é perpendicular a B. Isto é, né, se eu tenho um vetor A aqui para cima, eu tenho um vetor B aqui para o lado, o vetor C estaria para cá, fazendo 90 graus com esses outros vetores. Então, esse aqui seria o vetor C, que é o vetor... desculpa, soma não. O vetor... produto vetorial entre os dois. Então, que seria A vetorial B. Ok? Bom, continuando aqui. 22. Se A e B são não nulos, se A e B são não nulos e θ é um ângulo entre eles, então eu posso representar o módulo do meu produto vetorial por módulo de A, módulo de B, seno de θ. Então, o meu produto vetorial
em termos das coordenadas cartesianas, ele pode ser dado como A vetorial B é igual a um determinante. Esse determinante, eu coloco I, JK, né, os versores. As coordenadas do primeiro vetor, AX, AY e AZ. E as coordenadas do segundo vetor, BX, BY, BZ. Então eu resolvo esse determinante e consigo o produto vetorial entre o vetor A e B. Ok? Bom, agora para acabar as primeiras operações, né? Então vamos denotar produto misto entre três vetores por A escalar B vetorial C. E como o chamado produto duplo vetorial, a gente denota como A vetorial B vetorial C. Nesse caso seria resolver o primeiro determinante, depois resolver o segundo, né? Resolvendo o primeiro que tem dentro do parênteses e depois resolvendo aí com o vetor A. Ok, então são propriedades, já é um pouco mais confuso. Então eu tenho que A vetorial B escalar C é igual a A escalar B vetorial C, que é igual a C escalar A vetorial B, que é igual a B escalar C vetorial A. Pode representar todas dessas formas aí. E ainda, quanto ao produto duplo vetorial, então duplo vetorial, esse é A vetorial B vetorial C. Também posso escrever isso como A escalar C vezes B. Como que esse aqui é um produto escalar, vai dar um escalar vezes uma constante, continua sendo um escalar vezes um vetor, continua sendo um vetor. Menos A escalar B vezes o vetor C. Novamente, né? O produto escalar de A a B dá uma constante, multiplicado pelo vetor, continua um vetor. Então, o produto duplo vetorial me dá um vetor e o produto misto me dá uma escalar. Então, ó, vamos colocar aqui o produto misto. Ele é então da forma A vetorial B escalar C. Ele também é a resolução de um determinante, onde eu coloco AX, AY, AZ na primeira coluna, BX, BY, BZ na segunda coluna e CX, CY, CZ na terceira coluna. Resolvo o determinante e encontro o valor do meu produto misto. Bom, é isso aí a primeira parte da aula, né? Então, na segunda parte a gente vai ver integrais de linha. Então é isso aí. Até a segunda parte.